Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos agora ao vivo aqui na nossa sala de debates da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Esta é uma iniciativa da comissão que pretende trazer aqui toda quarta-feira às 17 horas temas que possam contribuir na discussão a respeito do direito internacional, entre outras questões, não só no campo do direito internacional público, mas também privado, a questão do direito à arbitragem internacional, a questão da imigração, a questão ambiental internacional, entre outros temas. Hoje nós teremos a participação da nossa querida membro da Comissão de Direito Internacional, a professora Simone Alvarez, a quem nós convidamos para poder ingressar aqui na sala conosco. Como eu falava para os nossos participantes que estão chegando agora, essa é a nossa sala de debates da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Nós estamos inaugurando esse espaço como um espaço permanente para que toda quarta-feira, às 17 horas, a gente possa fazer um debate a respeito do direito internacional. Temas relacionados aos crimes transnacionais, ao direito internacional privado, como a Convenção de Haia, ao direito internacional público, como os sistemas de proteção dos direitos humanos, o direito ambiental internacional, trazendo sempre um tema que possa contribuir no debate da política e do campo jurídico do direito internacional, fazendo um foco hoje com essa discussão a respeito do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos desse habeas corpus. Antes, se me permita, eu queria então apresentar a professora Simone. A professora Simone ela é doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Por essa universidade também é mestre em Direito Público e Evolução Social. É professora desta universidade, fazendo parte do Centro de Estudos e Pesquisas da Universidade Estácio de Sá. Possui também pós-graduação em Direito Internacional pela Universidade Cândido Mendes, atua na graduação, no pós-graduação e tem um currículo bastante importante e interessante para o nosso debate acerca dessa questão. Queria contextualizar para os nossos participantes que nos acompanham nessa live que esse debate ele nasce da construção de uma nota técnica que foi elaborado pela professora Simone, como membro da Comissão de Direito Internacional, e que traz a discussão sobre os efeitos jurídicos dessa decisão no Supremo Tribunal Federal, que nós vamos falar daqui a pouco. Antes disso, professora, gostaria que a senhora trouxesse para nós um pouquinho da sua experiência, relatando a sua trajetória acadêmica, a sua militância no direito internacional, falando um pouquinho da sua história, porque é muito importante para que todos nós possamos conhecer um pouco mais. Com certeza. Pessoal, muito boa tarde para todos vocês que estão chegando. É um prazer enorme estar aqui apresentando, junto com o Nicodemos, essa live na área de Direito Internacional. Eu sempre gostei muito de direito internacional, mas o meu interesse na área, aumentou muito no ano de 2016, quando eu decidi fazer a pós-graduação em Direito Internacional. Eu tinha feito essa eu fiz a pós-graduação pela Universidade Estácio de Sá e, ao concluir essa pós, eu me tornei professora de lá também. Na verdade, eu gosto muito de fazer isso. Normalmente eu entro num lugar como aluna e, posteriormente, eu procuro me tornar professora desse lugar. Na verdade, fazer os cursos não deixa de ser um networking para a gente vir a se tornar professor de um determinado local. Eu fiz isso com a Estácio, eu fiz isso com a Sociedade Brasileira de Direito Aeroespacial. Então, foi quando eu me tornei professora lá do curso de extensão em Direito Aeroespacial também. E aí, então, a partir dessa pós-graduação em Direito Internacional, eu tive ideia, né, uma ideia mais inovadora para a área, para poder fazer um doutorado na área. E o meu doutorado, que eu fiz também na Universidade... Agora sim, estamos te ouvindo bem. Agora sim, pode continuar.
Acho que melhorou. Estou te ouvindo bem, Simone. Ah, perfeito, perfeito. Então, foi quando eu tive a ideia de fazer o meu doutorado na área de Direito Internacional. E aí eu fiz... Ah, tá sem som. Estão falando que tá sem som. Pessoal, tá melhor? Deu Eu uma troquei de travada, local. mas agora... Ah, entendi. Qualquer coisa, pessoal, é só falar, tá? Falem que tá. Quando tiver sem som, falem. Aqui tá tudo direitinho, pelo que parece. Tô até confirmando no meu celular. Ah, ótimo, que bom. Agora sim. Então, continuando o que eu estava falando, foi quando eu fiz o meu doutorado em Direito Internacional, lá na Estácio. Na verdade, lá a linha de pesquisa se chama Direitos Fundamentais e Novos Direitos. Mas aí o meu orientador foi o Eduardo Val, que ele cuida dessa área de direito internacional, e o tema da minha tese foi em relação ao direito à nacionalidade e a relação um tanto problemática entre República Dominicana e o Haiti. Quando eu tive a oportunidade de conhecer algumas embaixadas lá em Brasília para fazer um levantamento e assim seguir na área de direito internacional. Foi quando eu também fiz, nesse meio tempo, o concurso para o FRJ, para professora substituta. Fiquei em segundo lugar. E, gente, e a verdade é que quando a gente fica em segundo lugar, a gente fica torcendo ou para o primeiro lugar desistir, ou então para precisarem logo no segundo lugar para chamarem a gente. E acabou que no final das contas eu fiquei como professora de Direito Internacional também na Universidade Estácio de Sá, que é muito importante na minha trajetória acadêmica e profissional. Eu atuei como advogada em alguns casos, não muitos, que a minha dedicação sempre foi mais acadêmica do que na área da advocacia. Mas eu já cuidei, por exemplo, de permanência de estrangeiro no Brasil, em alguns procedimentos administrativos perante a Polícia Federal, e assim fui seguindo na pesquisa, militei mais na parte acadêmica do que na advocacia. E na parte acadêmica eu sempre fui uma pesquisadora um tanto empolgada, né? Buscando sempre participar dos congressos, dos seminários, porque o direito internacional tem muito a ser desenvolvido e muito a ser estudado. Então eu sempre falo para as pessoas o quanto é importante se dedicar a essa área do direito internacional, que tem muito a se desenvolver, tem muito a se tornar cogente cada vez mais, né? Afinal, a gente tem um ramo do direito que é dotado de muitas normas chamadas soft law, ou seja, de baixa cogência. E então, eu acredito que quanto mais houver interesse na área, mais o direito internacional paulatinamente vai se tornar cogente, e por isso eu acredito que é um ramo que necessita muito de pesquisa e de pesquisadores na área. Muito bem, professora, muito obrigado. Parabéns pelo seu currículo, pelo entusiasmo do tema. E aí nós vamos ao nosso debate, a nossa questão principal e que nos traz aqui no dia de hoje, nessa tarde. Bom, a questão trata-se do habeas corpus 184928 e da decisão do STF determinou a suspensão da expulsão dos diplomatas venezuelanos determinada pelo presidente da República e propriamente pelo ministro, né, das Relações Exteriores, com o apoio dele, e que levou até o Supremo Tribunal Federal através desse habeas corpus, que foi interposto pelo deputado federal Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores. Houve uma decisão nesse habeas corpus e que nós estamos aqui para analisar juridicamente essa repercussão e qual é o limite e o alcance, né, da chamada imunidade diplomática e a questão da soberania nesse processo decisório. Esse é um pouco, são os elementos que circunscrevem o nosso debate nessa tarde. Eu começaria, professora, perguntando qual a influência da Convenção de Viena, né, sobre essa decisão. Ou seja, o que ela foi considerada e o que ela não foi considerada para que o STF determinasse que eles não fossem expulsos naquele momento, naquela situação específica. Então, essa Convenção de Viena, sobre relações e imunidade diplomática de 1961, ela foi considerada no seguinte aspecto: o presidente da República, ele tem o poder, de acordo com o artigo 9º dessa convenção, de declarar como persona non grata qualquer membro do corpo diplomático que ele desejar, a fim de terminar uma relação diplomática.
A relação diplomática, ela é um ato de soberania do país e exatamente por isso o Brasil e qualquer outro país signatário dessa convenção, ele pode iniciar ou concluir, né, terminar a relação diplomática com qualquer outro país. E isso também está amparado no artigo 84, inciso 7 da Constituição Federal, que fala exatamente o quê? Que é competência privativa do presidente da República iniciar ou concluir relações diplomáticas. E essa Convenção de Viena, no artigo 9º, fala exatamente isso, que a qualquer tempo pode o presidente terminar essa relação declarando persona non grata aquele com quem o país deseja romper essas relações. E o Brasil, ele já havia rompido as relações diplomáticas com a Venezuela, só que ele havia tirado, né, os seus embaixadores da Venezuela. Entretanto, os venezuelanos permaneciam no Brasil. E aí, essa Convenção de Viena sobre relações diplomáticas fala exatamente o seguinte, que vai ser concedido um prazo razoável para que os diplomatas, os embaixadores, eles saiam do país. E o presidente, ele havia dado um prazo de 48 horas para que os embaixadores saíssem do Brasil. E esse prazo não foi cumprido. Ou seja, foi verificado que os venezuelanos, de fato, não estavam demonstrando interesse em sair do Brasil. Então, foi quando foi expedido, né, por ato do ministro das Relações Exteriores, um determinado ofício pedindo, né, falando o seguinte, que o corpo diplomático deveria se retirar do Brasil no prazo de 48 horas. Então, respondendo essa primeira pergunta, foi exatamente isso. Com base, tá, no artigo 9º do parágrafo 1º da Convenção de Viena, houve a possibilidade do país terminar uma relação diplomática falando que aquele país, aquele corpo diplomático são personas não gratas, a fim de que essas pessoas saiam do Brasil, do país que não quer mais a relação, e volte para o país acreditante. O Brasil era o acreditado, aquele que recebeu a embaixada. Então, aqui, nesse momento, foi observada a Convenção de Viena. E um outro ponto muito importante da Convenção de Viena, que foi exatamente o foco da questão, foi o prazo razoável. Essa decisão, Nicodemos e pessoal que está chegando, foi extremamente criticada, essa decisão do habeas corpus 184-828. Por que foi criticado? Porque deu a impressão do seguinte, de que o STF interviu indevidamente em algo que era de competência privativa do presidente da República. Porque qual foi a impressão que deu? O presidente fez o ofício pedindo que as relações diplomáticas que já foram terminadas, pedindo que os diplomatas voltassem para a Venezuela no prazo de 48 horas. Então, o que aconteceu é que eles não foram embora. Perfeito. Só que falaram que o STF, ele invadiu a competência do presidente quando ele suspendeu essa decisão presidencial, falando que não caberia ao STF suspender essa decisão, que é competência privativa do presidente da República. Só que, na realidade, a competência privativa do presidente da República é exatamente o quê? É exatamente falar o seguinte, a relação iniciou ou a relação acabou. O STF, ele não fez nenhuma intervenção no sentido, não, tem que manter as relações, não pode concluir essa relação diplomática de forma alguma. A única coisa que o STF fez foi cumprir aquilo que a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas falou, que vai ser concedido um prazo razoável. E tendo em vista que o STF pode verificar a legalidade dos atos, tá, de qualquer ato administrativo, e o ato presidencial também é um ato administrativo, foi o que a STF fez. Verificou a legalidade do ato com base exatamente no prazo razoável. E entenderam que 48 horas não era um prazo razoável em época de pandemia. Muito bem, Simone. Eu acho que você traz uma questão principal, a questão da orientação no campo do direito internacional para a decisão que foi dada pelo Supremo, e aí a gente entra nos elementos que demarcam
exatamente a discricionalidade do Estado, né, que está acreditando os representantes diplomáticos na declaração de serem pessoas não gratas. Vamos entrar no tema do prazo razoável, ou seja, daquele conceito de prazo razoável. Como incide aí princípios gerais, inclusive no âmbito dos direitos humanos, sobre essa decisão, considerando o contexto da pandemia. E aí nós estamos falando de um habeas corpus, da decisão do ministro Barroso, em que, vamos dizer, mandou rever a posição de expulsar, né, os diplomatas, considerando fundamentos que estão colocados no campo do direito internacional dos direitos humanos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que foi esse prazo razoável? Então, gente, o que acontece? Foi verificado exatamente se esse prazo razoável feria ou não os direitos humanos. Porque se não fosse um momento de pandemia, tá? Se a gente não estivesse passando por uma pandemia, se a circulação no país estivesse podendo ser feita sem riscos, não tem problema. Poderia muito bem esse ofício ser cumprido. Claro, prazo de 48 horas para que o corpo venezuelano saísse do Brasil. Perfeito. Isso não teria nenhum problema. O problema é que a gente está vivendo uma época de uma pandemia. Tanto o Brasil quanto a Venezuela tem um sistema de saúde completamente deficitário. Até então não existia nem notícia sobre vacina sobre o assunto, né? Agora tem essa vacina russa que algumas pessoas têm medo de tomar, minha mãe tem medo de tomar, enfim. Então tem essa vacina russa, mas até então não tinha vacina alguma. Ou seja, era uma doença, o coronavírus é uma doença que não dá para dizer que é uma doença tranquila, né? Uma doença fácil de ser superada. A gente tem quase 108 mil mortos que mostram exatamente o quão mortal é essa doença, o quão o sistema de saúde brasileiro e também o venezuelano é deficitário. Então, o que a gente tem em matéria de direito internacional? O principal princípio de direito internacional dos direitos humanos é o princípio do pro homine, ou seja, o direito internacional ele deve ser observado de acordo com o melhor para aquele ser humano. Somado a isso, o Brasil ele é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, e essa convenção, ela garante o direito à vida, ela garante o direito à integridade física, integridade psíquica. O Protocolo de São Salvador, a Convenção Americana de Direitos Humanos, garante o direito à saúde, garante que as pessoas, que o Estado, tá, ele deve procurar manter a saúde das pessoas. E quando a gente fala em saúde das pessoas, a saúde em relação do país signatário em relação às pessoas que estão no país, não está falando apenas que o Estado tem que se preocupar com os brasileiros. Vamos manter a saúde dos brasileiros, de forma alguma. Inclusive, a nossa atual lei de imigração, que é essa lei de imigração atual, o que a gente tem? A 13.445, o que ela estabelece? Que os direitos humanos, que ela é protetiva a qualquer pessoa que esteja no nosso território nacional. A nossa Constituição não garante os direitos fundamentais apenas aos brasileiros, mas também aos estrangeiros que estão aqui. Então, veja a situação. O que eu acredito? O Barroso, ele é um ministro ele é um homem audacioso, muito inteligente, e a decisão não tinha como ser diferente. Por quê? Por causa exatamente da aplicação do princípio do pro homine e da aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil, ele precisa garantir os direitos previstos naquela convenção, que é o direito à vida, saúde, integridade física, integridade psíquica, não só dos brasileiros, como também dos estrangeiros que estão aqui. E aí, como o Barroso poderia dar uma decisão contrária, tá? Colocando em risco pessoas de contrair o coronavírus, uma doença, como a gente verifica, ela é uma doença mortal, a gente tem 108 mil pessoas mortas, e quando a gente fala em doença mortal, a gente não pode pensar apenas, ela mata apenas pessoas mais humildes, que dependem do sistema único de saúde. Não, tem gente morrendo até em hospital particular de alto padrão, ou seja, depende do organismo da pessoa. Então, se o Barroso fizesse uma decisão contrária ao
ao que ele tomou, permitindo aquela retirada compulsória, o que ia acontecer? Ia colocar essas pessoas em risco. E se eles pegassem coronavírus, não duvido nada que o Brasil pudesse, porque ia ensejar um processo perante ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E aí, gente, por quê? Porque o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele não é uma quarta instância, mas ele tem poder, inclusive, de suspender decisões proferidas pela Suprema Corte, caso essa decisão venha a contrariar direitos humanos. Foi o que aconteceu no passado, no caso, quando o STF declarou a constitucionalidade da lei da anistia. Então, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse julgamento teve que ser suspenso, porque não tinha como dizer que aquela lei da anistia, ela não prejudicava tais direitos humanos. E aí, de novo, o STF se viu diante de uma situação, de uma decisão em que ou ele faria a guarda da Constituição, ou ele simplesmente não entraria em polêmica, não ia indeferir o habeas corpus, e aí colocaria em risco essas pessoas que são membros do corpo diplomático venezuelano. E para finalizar assim, essa fala, comentando, é o seguinte, quando o Brasil ele terminou as relações diplomáticas com a Venezuela, essa decisão do habeas corpus ela não tinha de forma alguma o condão de restaurar aquela relação diplomática. Ela já tinha acabado. Simplesmente o que foi impedida foi a viagem dessas pessoas para o outro país, para a Venezuela. Então aqui a decisão do STF não restaurou a relação diplomática. Esses agentes diplomáticos eles não mais representavam a Venezuela. Então, aqui não tinha nenhum problema em relação a falar, então essas pessoas continuam representando a Venezuela? De forma alguma. A única coisa que aconteceu é que aqui não caberia mais a eles a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E essas pessoas permaneceriam protegidas em seus direitos humanos, porque por causa da lei de imigração. Eram migrantes de qualquer forma e têm direitos humanos. Não adianta, independentemente deles representarem a Venezuela ou não. Muito bem, Simone. É muito esclarecedor na medida em que esse caso ele ganhou contornos, né, no debate nacional, muito nesse acirramento, nessa discussão que se faz de forma muito odiosa, até mesmo em relação aos estigmas que são criados, por exemplo, em relação à Venezuela, das truncadas relações promovidas pelo próprio Poder Executivo, o presidente da República, na gestão do seu mandato. E aí você pontua muito bem, até de forma técnica, e que a decisão do STF, do ministro Barroso, quando ela ocorre na perspectiva da defesa dos direitos fundamentais daquelas pessoas que estavam sendo instadas para que saíssem do país num contexto extremamente complexo em razão da pandemia. E aí, na nota técnica, né, que você lembrou, que compartilhando com os nossos que acompanham esse debate nesse momento, esse é um espaço da Comissão de Direito Internacional, da OAB do Rio de Janeiro, e é um espaço que toda quarta-feira, às 17 horas, nós vamos estar trazendo um debate a respeito desse tema, do tema amplo do direito internacional, e hoje estamos aqui falando sobre essa questão dos diplomatas venezuelanos. E aí, Simone, na nota técnica que você elaborou e que está encaminhada para a diretoria da OAB, para suas considerações, você invoca uma passagem, né, da decisão do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, quanto à Lei 9.474 de 97 e a Portaria 770, né, que fala, entre outras coisas, né, que não poderá haver qualquer hipótese, né, de deportação para a fronteira do território em que a vida ou a liberdade estejam ameaçadas em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a incidência dessa lei, como fundamento que foi dado pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Exatamente, porque ele mencionou essa lei, que essa lei ela é aplicável, ela é específica para quem? Para os refugiados. Então poderia dar a impressão de,
será que ele está aplicando de forma, por analogia, né, a esse caso dos refugiados em relação aos diplomatas? Pessoal, na verdade, não. O que acontece é que a própria portaria mencionada na nota técnica fala exatamente da aplicabilidade não apenas para o caso de refugiados, como também para o caso de rompimento de relações diplomáticas e retirada compulsória. Então, aqui não caberia alegar o seguinte: não pode retirar essas pessoas porque ela é aplicável apenas aos refugiados. Então, tendo em vista a própria permissão da portaria em aplicar a lei que fala a respeito de não se procederá à deportação em caso de risco de vida, então, por permissão dessa portaria, né, a portaria 19, é que foi permitido, então, que essa aplicação da lei não levasse à não permissão da retirada do corpo diplomático, porque realmente há essa incidência. Se vai colocar em risco a vida e a saúde, tendo em vista a proteção, não apenas a Convenção Americana de Direitos Humanos, perceba que foi mencionada exatamente essa parte do direito interno, que é a Lei 9474 e também essa portaria que o próprio Brasil emitiu. Perceba que o próprio Brasil, no exercício da sua soberania de legislação, faz exatamente uma lei que impede a retirada compulsória em um momento que coloca em risco a vida das pessoas. Então, não haveria como enviar essas pessoas para a Venezuela de volta, porque estaria colocando em risco a vida, não apenas com base na Convenção Americana, como também na própria legislação interna. Interessante até mencionar, Nicodemos, algo que foi mencionada na contestação, na hora que o advogado-geral da União falou o seguinte: não caberia impetrar o habeas corpus perante o STF porque não havia uma ameaça à liberdade de locomoção. Até comentando isso com o pessoal que está chegando aqui, pessoal que está chegando, Bianca, Aline, Renata, aqui não vou conseguindo ver o pessoal mais acima. Mas até comentando com vocês, eles falando o seguinte: não cabe habeas corpus porque não havia a retirada compulsória, o pedido de retirada compulsória não coloca em risco o direito à liberdade de ir e vir. E eu achei muito interessante o fundamento que o Barroso deu quanto a essa questão, que foi o seguinte: tudo bem, está falando que não tem risco à liberdade de ir e vir, só que, na realidade, como é que não tem possibilidade de restringir a liberdade de ir e vir se o próprio ofício falava que o corpo venezuelano deveria sair e foi acionado o batalhão, tá? O batalhão da Polícia Militar para cercar a Embaixada da Venezuela. Ou seja, eles falam que não tem perigo à liberdade de vir, não cabe o habeas corpus, só que na realidade colocaram até a polícia para cercar aquela embaixada. Então não tinha como negar a possibilidade de restrição ao direito de ir e vir. Então, concluindo essa parte que o Nicodemos comentou, assim, eu até falo, doutor Nicodemos, eu tô falando de Nicodemos, será que eu tô chamando meu colega de sala, Nicodemos, assim, peço até perdão. Doutor Nicodemos. Então, até comentando a esse respeito, pessoal, eu fiz questão de trazer o direito interno para a nota técnica porque não só com base na própria Convenção Americana, como com base na Lei de Refugiados, que é a 9474, com permissão da Portaria 19, seria aplicada, sim, o impedimento de retirar compulsoriamente pessoas quando isso estaria colocando em risco o direito à vida, integridade física e tudo que está incluído nisso, né? Saúde, etc. Então, e outro ponto relevante é o seguinte: não dá para ler a Constituição Federal, ela deve ser lida não de forma isolada, um artigo isolado, tanto que um dos princípios constitucionais é o quê? A interpretação conforme a Constituição. Por isso que eu sempre falo, é sempre bom, se você faz uma pós em Direito Internacional, vale a pena fazer também a pós em Direito Constitucional, que casa muito bem um com o outro. Então, tem uma pergunta sobre isso, nessa discussão que você está trazendo, se me permite até, claro, antecipando o que você vai trazer como reflexão.
Então, eu acho que fica claro para nós que estamos aqui nessa sala de debate que a decisão do ministro Barroso, do STF, em proibir a saída dos diplomatas venezuelanos, na verdade, não é uma interferência, primeiro, na política diplomática do Brasil com a Venezuela, não usurpa a competência na gestão da política diplomática. Segundo, incide na questão do direito de liberdade. A gente sabe que o direito à liberdade não é só ir e vir, mas é ficar. A ideia era uma decisão que garantisse que eles ficassem num contexto em que se circunleve como fundamentação não só a parte do direito interno, como você bem ressaltou, em relação à própria lei e a portaria que foram invocadas, 9.474, e a portaria 700 e, pegando aqui, 770 de 11 de outubro de 2019, mas também a questão da Convenção Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu quero pegar a tua deixa nessa questão do direito constitucional e perguntar sobre o procedimento de incorporação. Até qual é o alcance desses tratados internacionais numa decisão, por exemplo, dada por um ministro do STF? Você interrompi o seu... Ah, não interrompi não, que eu achei que ia dar uma travadinha, achei que tinha interrompido. Sim. Pessoal, vocês continuam me ouvindo bem? Tá tranquilo para vocês? Podem escrever. Se vocês estão me ouvindo bem, é só escrever sim, tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Nicodemo? Está tranquilo? Vamos lá, voltou. Voltou? Ah, beleza. Então, pessoal, essa pergunta do Dr. Nicodemos foi excelente, porque olha só, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, quando ele é incorporado, tá? Quando é ratificado pelo Brasil, o que acontece? Acontece que ele precisa obrigatoriamente ser observado. Não tem como o Brasil não cumprir um tratado internacional sob a alegação, não vou cumprir porque é contrário hoje à minha política, é contrário ao direito interno. Primeiro ponto, o Brasil, tá? Ele não pode invocar norma de direito interno para descumprir tratado internacional. Isso é o que está na Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Não pode invocar norma de direito interno para descumprir o tratado internacional. Aí vem um ponto muito relevante. Quando os tratados de direitos humanos, tá? Independentemente do quórum de aprovação, se for um quórum de 3/5, tá, para aprovação, esse tratado ele vai ter status de emenda constitucional. Perfeito. Isso só significa que ele reforma a Constituição, que ele não pode ser denunciado. Então, e por isso exatamente, porque ele tem forma de emenda constitucional. Só que o que acontece é que a Convenção Americana ela foi recepcionada como um tratado materialmente constitucional. Existe uma discussão a respeito de que tratados de direitos humanos têm status supralegal e só aqueles que são aprovados com a maioria de 3/5 é que seria formalmente constitucional, mas não falam a respeito do materialmente constitucional. Então, em resumo, todos os tratados de direitos humanos, independentemente do quórum de aprovação, no mínimo são materialmente constitucionais. Perfeito. E aí, qual a conclusão lógica que a nossa Constituição permite ao leitor? Que, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º, tá? O que acontece é que a gente tem um bloco de constitucionalidade, tá? Tendo em vista que tratados de direitos humanos englobam, tá? Os direitos englobam matérias relacionadas aos direitos fundamentais e tal, isso significa que eles precisam obrigatoriamente ser observados, porque eles são materialmente constitucionais. O STF, ao embasar a decisão do habeas corpus 184828, quando menciona a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele está fazendo nada menos do que fazer cumprir a Constituição Federal. Por causa do quê? Do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, tá?
O quê? E o que comenta, além disso, a Constituição? Ela comenta o seguinte, que os tratados internacionais, tá? Ou seja, melhor reformulando, que aquela Constituição, tá? Quando em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, agregam os direitos humanos ao bloco de constitucionalidade. E o STF, com base nisso, o STF, que é o guardião da Constituição Federal, ao decidir em qualquer decisão, não apenas nesse habeas corpus, ele obrigatoriamente ele precisa obedecer não só a Constituição, como também os tratados internacionais de direitos humanos, que, por mandamento constitucional do artigo 5º, estabelece exatamente que tratados de direitos humanos fazem parte do rol do bloco de constitucionalidade. Então, a decisão do Barroso foi completamente perfeita, tanto do ponto de vista do direito internacional, quanto do direito constitucional. E aí, até complementando, a gente não pode ler a Constituição um artigo isolado, tá? Artigo 84, inciso 7, a competência privativa do presidente da República manter relações diplomáticas. Essa decisão não feriu em nada essa decisão, primeiro, porque a decisão do habeas corpus de suspender a execução da devolução das pessoas, ou perdão, da retirada compulsória, apenas fez com que a decisão fosse suspensa em relação à retirada, não a restauração da relação diplomática, que continuou perfeitamente concluída, não há relação diplomática com a Venezuela, e ok. E aí, se a gente for ler o artigo 84, inciso 7, tá? Ele não pode ser lido isoladamente. A gente tem um bloco de constitucionalidade, a gente tem toda uma Constituição que, se a aplicação daquela norma, e essa norma ela viola algo relacionado como cláusula pétrea, como direitos fundamentais, é necessário fazer a interpretação conforme a Constituição, ou seja, aplicar a decisão que não viole os direitos humanos. Exatamente por causa do próprio artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 2º. Muito bem, Simone. Excelente. Você pontua uma questão que é muito importante, que nós que operamos essa advocacia chamamos de controle de convencionalidade e controle de constitucionalidade. Né? E aí, quando você pontua, como você colocou na sua nota técnica, e que foi trazido pelo próprio ministro Barroso nesse HC, em termos argumentativos, de que nós estamos tratando de normas materialmente constitucionais, por mais que tenham como fonte o direito internacional, porque elas afetam a questão da dignidade da pessoa humana. E a proibição de expulsão dos diplomatas venezuelanos, que a sua ótica e a ótica do próprio ministro Barroso já não estavam mais investidos nessa representação diplomática, o que fez prevalecer foi o interesse exatamente de todos nós a respeito da dignidade da pessoa humana, não cabendo ali a questão do arbítrio discricionário do Estado nessa decisão. Queria trazer essa questão, Simone, no campo do direito internacional. É sobre o arbítrio, a discricionalidade frente ao processo de expulsão. Né? Até onde vai isso e como se dá o controle de legalidade sobre isso e que garanta a não intervenção e a harmonia dos poderes, mas que também assegure, acima de tudo, os direitos fundamentais. Por quê? Na sua nota técnica, você traz a Lei 13.445 de 2017, que é a nova lei sobre imigrantes e que demarca um pouco tudo isso. Né? Então, queria a tua reflexão sobre esse ponto especificamente. Perfeito. Então, pessoal, comentando a primeira parte da pergunta, realmente, né, há uma grande discricionariedade do Brasil, tá, de querer ou não manter relação diplomática com um determinado país. Tá? A própria Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, ela fala a respeito do quê? Que a relação diplomática ela é um ato único e exclusivo de voluntarismo, é um ato de vontade. Não tem como obrigar o Estado a manter uma relação diplomática com outro país. Tá? Por mais que a gente defenda, a OAB defenda a democracia,
E realmente é uma instituição muito importante em matéria de democracia, a ponto dela ser uma legitimada universal do controle de constitucionalidade justamente pelo seu papel na defesa democrática. A realidade é que nesse ponto, tá, de discricionariedade, o Brasil, sim, tá, não só o Brasil, qualquer país oriundo ou não, signatário ou não da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Por quê? Vamos lá, primeiro ponto. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas tem no seu corpo diversas normas costumeiras, ou seja, independentemente do país ser signatário ou não dessa convenção, ele precisa cumprir com o que está escrito ali, não pelo tratado, mas por englobar norma costumeira. Tá. Então, os países eles têm completa discricionariedade de escolher com quem eles querem manter relações diplomáticas ou não. Por mais estranho que possa parecer, agora o Brasil só vai ter relação com países que aparentemente são de direita, tá? Só vai ter relação mais com os Estados Unidos, com Israel e ok. E vai deixar de lado os países que têm uma posição mais de esquerda. É possível? Sim. Tá? Por mais que isso não seja democrático, por causa dessa discricionariedade de manter ou não relações diplomáticas, é um ato que é intrínseco à soberania. E isso é indiscutível. Não tem como discutir que a soberania é plena nesse aspecto. E isso é reconhecido não só na Convenção de Viena, como no artigo 84, inciso 7 da Constituição. O que pode ser feito, no máximo, o que foi feito nessa decisão é justamente controlar a legalidade do ato. Exatamente por quê? Porque não só atos da administração pública indireta, como da administração pública direta, e a presidência da República, ela faz parte da administração pública direta, em virtude do artigo 37 da Constituição. O que fala o artigo 37? Fala sobre os princípios que regem a administração pública direta e indireta. Dentre os princípios está o quê? O da legalidade. E o da legalidade faz com que as relações diplomáticas, tá? A decisão sobre relação diplomática, por ser um ato da administração pública direta, ela precisa obedecer aos requisitos da legalidade, ou seja, tem que estar amparado na lei. Então, conclusão de relações diplomáticas está previsto, no caso da Venezuela, no artigo 9º da Convenção sobre Relações Diplomáticas. Perfeito. E aqui, coube no máximo ao STF, quando Paulo Pimenta entrou com habeas corpus, auferir se aquela decisão estava cumprindo com os requisitos de legalidade. E a saída para deferir o pedido, né, ou seja, para deferir o habeas corpus, aquela liminar em habeas corpus, foi justamente o quê? Verificar que o prazo de 48 horas era ilegal, porque o prazo era razoável. E justamente por causa, a Convenção de Viena, quando estabelece esse prazo razoável, ela permite que o Poder Judiciário venha a auferir se o prazo dado é razoável ou não. Tá? Então, no máximo que caberia ao STF é verificar a legalidade daquele ato. E tendo em vista que a discricionariedade do presidente da República existe? Existe. Só que essa discricionariedade não pode ser tamanha a ponto dele praticar atos ilegais. E tendo em vista que o prazo razoável, somado ao fato da gente viver numa pandemia e deferir o pedido ia significar colocar em risco a vida e a saúde daquele corpo diplomático venezuelano, é que aquele ato se tornou ilegal por causa do prazo de 48 horas. Então foi necessário pedir o quê? Que pelo menos a suspensão... Pessoal, até é interessante comentar a respeito disso. Porque veja só, um dos pedidos foi indeferido, como, por exemplo, deixar para discutir as relações diplomáticas após o fim da pandemia. Barroso negou. Ele negou que fosse feito isso. Por quê? Porque falar para discutir as relações diplomáticas após a pandemia significaria que o STF estaria, assim, aí, invadindo a competência do Poder Executivo. Isso não poderia. Mas aí sim, o que o STF poderia, o que o Judiciário poderia foi verificar a legalidade do ato e concedeu habeas corpus por causa do prazo razoável de 48 horas. Então, apenas suspendeu a retirada compulsória, mas não permitiu a possibilidade de rediscutir as relações diplomáticas. Muito bem, Simone. Bom, vamos encerrando já aqui a nossa discussão.
Acho que nós assim, trouxemos aqui vários pontos importantíssimos no campo do direito internacional. Eu acho que você, com muita competência e habilidade, conseguiu destrinchar essa decisão, deixando as paixões, inclusive as manifestações de ódio, né, de xenofobia contra os brasileiros praticados por determinados grupos, que não permitiram à comunidade jurídica, à sociedade brasileira, interpretar o tema como ele deveria ter sido interpretado. Então, Simone, agradeço a você. Eu te passo a palavra para as considerações finais para nós irmos encerrando essa tarde de debate aqui na sala de debates da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu super agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente para nos ouvir. Foi um prazer fazer essa live. Eu estou super na torcida para a OAB aprovar essa nota técnica. Eu acredito que ela é muito importante, ela é muito relevante pelo seguinte, porque vai permitir um olhar técnico, né, da Comissão de Direito Internacional da OAB sobre um assunto que muitos acreditaram, essa decisão ela afrontou, ela violou a separação de poderes, fez uma interferência indevida no poder executivo, para mostrar exatamente que, com base tanto na Constituição quanto no direito internacional, que a decisão ela foi correta. Então, é uma oportunidade de esclarecer tanto para os leigos quanto para outros advogados que defendam uma posição diferente, que na realidade ele teve tanto uma base legal com base no direito internacional como no direito constitucional. Então, realmente, é uma oportunidade de falar sobre democracia, tá? E a importância do STF no controle da legalidade, até mesmo de atos que são discricionários do presidente da República. Eu acredito. Então, vou ficar super na torcida pela aprovação. Obrigado, Simone. Obrigado a todo mundo que participou aqui. A Pietra, que é estagiária da comissão, a Gabriela, a Bianca, a minha Gabriela amiga também. que conhece tão bem o povo venezuelano e sabe a luta daquele povo em nome da sobrevivência. Bom, e a todos que participaram conosco aqui nessa tarde de discussão. Quarta-feira que vem, voltamos às 17 horas com mais um debate da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Obrigado a todos pela participação e até a próxima. Obrigado, Simone. Até a próxima. Nada, foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.